Oi, pessoal. Me desculpa quem assistiu o primeiro vídeo, mas o primeiro vídeo saiu sem som e eu não percebi, como não era um vídeo que eu tive que editar. Eu já postei logo no YouTube, perdão a falha, e obrigada a Mônica por ter avisado. Mas bora lá narrar esse vídeo. A gente vai fazer esse livro da Joana Basford, que é Eve and the Ink Butterfly, né? Um negócio assim, né? Um nome difícil. Eve and the Ink Butterfly. Não sei falar, me perdoa o inglês. Mas a gente vai utilizar dois lápis. Eu trouxe duas opções de lápis para vocês. O lápis da Prismacolor e o lápis da Faber-Castell. O lápis que eu vou utilizar é aquele lápis da Faber-Castell, o Ecolápis, tá? A caixinha com 72 cores que saiu aí, que é nova no mercado. Comprei pra ver as cores que tem diferente. E os tons que a gente vai usar são bem parecidos com os lápis da Prisma, tá? O primeiro lápis que eu tô te mostrando aí é o lilás que a gente vai utilizar, o 956. O rosinha que a gente vai utilizar, o 928. O cinza intermediário que a gente vai usar, que é um cinza bem escuro, 1056. E por último, a gente vai utilizar outro cinza aqui, bem escuro. Ele é muito parecido com o preto, tá? Eu coloquei ele pra não utilizar muito preto, porque a gente usa muito, gasta muito preto de lápis e fica bem preto mesmo. Só que aqui ele é apresentado como cinza. Os da Faber que eu vou usar é o lilás também. O da Faber não tem número, ele só tem o nome, lilás. Vou utilizar o coral, tá? O cinza escuro, que é o cinza mais escuro da cartela dessa caixinha. E no lugar daquele cinza lá da Prisma, nós vamos utilizar o preto, porque aquele cinza é bem preto mesmo, então fica bem parecido. Aí no vídeo eu até não mostrei o resultado final, porque eu ainda não terminei, mas logo eu vou postar pra vocês o finalzinho. Essas pedrinhas em volta eu vou fazer... eu tô mostrando meu lápis que uma amiga fez pra mim, do Harry Potter. Eu vou fazer uns riscos, porque o fundo eu vou fazer pedras, tá? Então, eu vou fazer pedras maiores, tá? Pedras igual em volta da portinha da mocinha, tá? Então, o fundo vai ser em pedras. No próximo vídeo vocês vão ver, porque eu vou fazer o candelabro, tá? Aqui é candelabro, eu acho, né? Não é candelabro, né? Esse negocinho com a vela aí do lado, tá? Eu vou desenhar com lápis, tá? Fazer o lápis bem levinho, tá, gente? Pra não riscar as folhinhas, porque... Pra não marcar quando você for pintar as folhinhas, tá? Se você, caso passe. Então, eu vou começar com o da Prisma. Eu uso aquele cinza que até então é intermediário, mas é um cinza bem escuro, tá? Eu faço em volta da pedra. Passo ele todinho em volta da pedra, de forma leve, tá? Dessa vez eu vou pintar de forma bem leve. Não vou preencher todos os espacinhos os defeitinhos do papel, tá? Eu vou preencher só em volta, entrar um pouquinho mais pro meio, tá? Tudo de forma bem leve. E vou colocar bem pouca força, tá? Eu pego até... Como vocês podem perceber, eu não pego muito na ponta do lápis, tá? E agora eu venho com lilás. E com lilás eu vou dar um toquinho de cor. Eu começo dentro daquele cinza que a gente já passou. E eu vou indo mais pro meio. Entrando mais pra deixar um pouquinho de cor. A gente vai fazer uma pedra um pouco diferente, uma pedra mais lúdica, né? Uma pedra mais... diferente, mais mágica. E agora eu vou usar o rosa, tá? Que é o 928.
E aí eu faço a outra extremidade. Quando eu usar o lilás, eu faço um lado e uso o rosa do outro, tá? Não precisa ser o mesmo lado. E com aquele cinza bem escurão, que é o 1058, que ele é quase preto, eu vou fazer só as extremidades. Vocês podem usar só pra dar contorno mesmo, pra dar um pouco mais de contraste com as cores, tá? Quando a gente faz isso, parece que as coisas que estão dentro vão aparecer mais. Então, vocês podem utilizar outras cores também, tá? Azul, um verde pra fazer tipo verde musgo, sabe? Assim, só vocês utilizar o que vocês acharem que vai ficar mais legal, assim. Não precisa ser as mesmas cores, tirar a ideia, tá? Só pra dar uma ideia pra vocês mesmo. Quem fizer aí, depois me conta aí se gostou. E aí, tá vendo? Eu desenho aquela pedra um pouco mais arredondada, que eu fiz o risco muito retinho. Faz ela um pouquinho mais arredondada, tá? E eu vou fazer com lápis da Faber também. No meu desenho, eu fiz a parte... Ó lá, eu volto de novo com o cinza intermediário, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aquela pedrinha, eu vou fazer a pedra maior. No meu desenho, essa parte esquerda do vídeo, eu fiz ela todinha, essa parte esquerda, com Faber-Castell. E, gente, realmente dá pouca diferença. A diferença maior da Faber é que você tem que colocar um pouquinho mais de força no papel, tá? E o da Faber, ele deixa mais lisinho o desenho. Eu acho que ele preenche um pouquinho mais os branquinhos, porque como o da Prisma é muito forte, ele fica com esses pontinhos brancos, mas eu não vou me importar dessa vez, que eu acho que fica bacana. Tá? E eu vou tentar fazer essa parte da luz aí, da vela, diferente, e aí eu posto o vídeo também, tá? Como eu vou fazer. E como vocês podem ver, tentar fazer o quadradinho da pedra do mesmo jeito que a gente fez aquele pequenininho, tá? A gente vai fazendo. Eu tô apagando aí porque eu entrei um pouquinho dentro da folha, tá? Aí a gente vai fazendo essa extremidade, entrando bem pouco, não entra com muita força, fazendo com bastante leveza pra dar o efeito que você quer, tá? Aquele desgastezinho, um pouco de desgastezinho na pedra, mas aí a gente vai fazer aquele coloridinho pra ficar diferente, tá? Com aquele lápis preto, a gente vai fazer o contorno pra pedra ficar mais aparente, tá? Pra dar aparência de mais forte, tá? No próximo vídeo vocês vão ver, tá quase pronto já o fundo, tá? Dessa parte, da parte da casa que eu fiz as pedras. Ele tá quase prontinho. E aí vocês vão ver, porque eu já vou fazer a parte da luz com vocês, tá? Se eu conseguir, eu já solto hoje o vídeo. Hoje é dia 26, eu acho. Deixa eu ver aqui, dia 26. E agradecer mais uma vez a Mônica Leuze, que me ajudou aí, falando que o vídeo tava sem som. Eu vou repostar e pedir mais uma vez desculpa pelo erro. Como eu fiz ele certinho, eu não me atentei a isso. E agora vamos voltar com aquele rosinha, fazendo bem de pouquinho mesmo, tá? Eu tô usando os da Prisma porque assim, eu não tenho que forçar muito eles no papel, então minha mão também não cansa muito, tá? Então, por este motivo, eu estou usando mais os da Prisma. Como eu tenho que me cobrar um pouquinho mais pra postar vídeo, por isso eu tô usando o da Prisma pra fazer as pedras maiores, tá? Mas o da Faber fica o resultado muito parecido, viu?
não importa se você tem um lápis mais em conta, não precisa ser o da Faber também. Acho que deve ter outros lápis que dá pra mudar a cor. Como eu disse, fazer um azulzinho com rosa, vai ficar muito bonito também. Verde com amarelo, vai ficar bem bonito. E agora eu venho com esse cinza quase preto. Pra mim é um preto, tá? E tem pouca diferença, mas é até bom, gente, porque é uma caixa que vem 150 cores, então é até bom que venha, porque a gente acaba gastando muito o preto, né? Só tem um preto na caixa e aí acaba gastando muito. Eu tenho que ver se vem de lápis separado da Prisma, porque alguns vão acabar bem rápido. Aí vocês estão vendo que a pedra vai tomando forma quando você contorna ele com mais força ali, ó. Aí vai tomando a forma da pedra. Eu tinha visto um fundo desse no Pinterest, não eram essas cores, mas achei bacana em fazer em pedra, tirei a ideia de lá, tá? E é isso, tá? Não precisa fazer muita. Esse fundinho aí vai ficar bem fácil, até foi um fundo fácil de fazer. Não foi um fundo trabalhoso, o que tá dando mais trabalho é a parte das velas aí, pra fazer a impressão que tem luz. Espero conseguir fazer. E é isso, tá? Só dando contorno, contraste. E entrando bem devagarzinho naquele cinza, tá? Porque a gente tem que lembrar que tem que entrar um pouco no outro lápis pra poder dar um degradê bonito, tá? Eu voltei com lilás, ó, pra dar uma misturada melhor, tá? Lembra que a gente tem que ter bastante paciência pra poder fazer e ficar do jeito que a gente quer, tá? E quando você vai com o lápis mais, digamos que fraquinho, deixando ele mais leve, você pode voltar com ele várias vezes e o resultado fica do jeito que você quer. Tá, agora eu acho que o próximo que eu for fazer é uma pedrinha com da Faber. Tá, vocês vão ver que fica bem parecido mesmo. Bom, aquela pedrinha que tá ali do lado lá, embaixo, na esquerda do vídeo, ela foi feita com da Faber. Não tem muita diferença mesmo. Os lápis são bem parecidos, ó. Eu começo com o cinza, tá? O cinza escuro. Pra vocês entenderem É praticamente a mesma coisa que eu faço no da Prisma, tá? Venho com cinza escuro. Devagarzinho, de forma mais... Se você não conseguir controlar muita força, lembra de colocar... se você achar que pinta muito forte, lembra de colocar segurar mais pro meio do lápis, tá? Que vai ficar... Que aí você consegue controlar melhor a força que você coloca no papel, tá? Não segura muito ali na ponta. E aí, como eu fiz com o da Prisma, a gente vai só contorno mesmo. Vem com lilás. Escolhe uma extremidade aí, um ladinho. E coloca um pouquinho de cor, tá? Entrando naquele cinza que a gente já colocou. E entrando mais pro meio onde tá branco, tá? Pra cor aparecer. E aí... O lápis, tá vendo? Tem que trabalhar um pouquinho mais com o lápis pra ele aparecer a cor. Um pouquinho mais de força. Agora a gente vem com coral. Faz a outra extremidade, o outro lado, o lado contrário, tá? Na parte de cima que a gente utilizou o roxo. Passando do mesmo jeito, passando em cima do cinza e entrando mais pra parte onde ficou em branco.
Agora eu venho com o preto e faço o contorno para dar o contraste, tá? Não é nada muito complicado, mas só para vocês verem como eu estou fazendo os meus coloridos, tá? Para vocês também terem uma ideia de como fazer. E aí, daí vocês podem utilizar a cor que vocês achem que fica melhor, que vocês testam no papel antes, né, pra ver. Faz um quadradinho no papel, testa como fazer antes de ir pro colorido. Eu faço muito isso e isso ajuda bastante. Olha aí, ó, ficou bem parecido, viu, gente? Bem parecido com o outro lado, tá? Não tem muita diferença mesmo. E aí você vai dosando, vendo como é que... Se precisa mais de preto, se precisa mais de cinza, tá? Ó, eu volto com o cinza de novo. Pra dar um pouquinho mais de cor. Tá vendo? Bem parecido, não? Então, dá pra fazer com qualquer tipo de lápis, gente. Qualquer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.